Ele tinha tudo planejado, uma lua de mel luxuosa, uma vida perfeita ao lado da mulher que escolheu para chamar de esposa. Mas o que ele descobriu na primeira noite juntos mudou tudo. Se você gosta de histórias emocionantes, já se inscreve no canal para concorrer a prêmios exclusivos para inscritos, curta esse vídeo e comente de que cidade está vendo. Você acredita em destino, Clara? Elias perguntou assim que ela colocou o café na mesa. A cafeteria cheirava a pão fresco e livros antigos. E mesmo com os ruídos da cidade, havia algo sereno naquele lugar. Clara olhou para ele surpresa, sem saber que aquela pergunta seria o início de uma história que mudaria sua vida. Elias Mendonça, 38 anos, dono de um império imobiliário em Florianópolis, não era o tipo que jogava a conversa fora. Mas diante daquela mulher de olhos tranquilos e fala doce, ele começava a fazer coisas que nunca fez. Ela vestia um avental simples, cabelo preso com uma caneta e um ar tímido que a tornava ainda mais cativante. No primeiro dia, ela sugeriu um livro de arte urbana, com a voz quase sussurrada. No segundo, trouxe o pedido dele sem que ele precisasse falar. No terceiro, ele já estava perguntando sobre o turno dela. Clara, com 28 anos, trabalhava ali há 2 anos e nunca teve alguém que a olhasse como Elias olhava. Ela não entendia o interesse de um homem tão bem-sucedido, tão fora do seu mundo, mas começava a sentir o coração bater diferente. Elias era um homem de rotina. Acordava às 5 horas, corria na orla, depois mergulhava nos projetos da Mendonça Urbanismo. Reformava terrenos largados e os transformava em condomínios com vista para o mar. Frio com a maioria, raramente sorria em público. Mas bastava sentar naquela cafeteria e ouvir a voz de Clara para que seu semblante se desfizesse. Ele, que desconfiava até da própria sombra, começou a confiar no silêncio que ela carregava. E isso assustava mais do que qualquer contrato milionário. Em poucos meses, os cafés viraram caminhadas à beira-mar. Clara mostrava cantinhos escondidos da cidade que Elias jamais notara. Eles sentavam no forte de São José da Ponta Grossa para ver o pôr do sol. Dividiam pipoca no cinema do centro, e ele, que vivia cercado de cifras, descobria que a felicidade podia estar num bilhete de ônibus compartilhado. "Você tem cheiro de lar", ele disse uma vez, fazendo Clara rir com vergonha. E aquele riso, que ela tentava esconder com a mão, foi o som mais bonito que ele já escutou. Os amigos de Elias não entendiam. Achavam que era uma fase, uma distração. Afinal, como um magnata daquele porte podia se interessar por uma garçonete? Mas ele não dava explicações. Para ele, Clara era a única certeza em um mundo de interesses disfarçados. "A gente não escolhe onde o coração repousa", disse ao sócio, que apenas revirou os olhos. Elias não precisava justificar o que sentia. E, no fundo, nem queria. Ele só queria viver. O mais curioso é que Clara não fazia esforço para agradá-lo. Nunca tentou impressionar. Falava com doçura, mas sem bajulação. Tinha uma educação rara e um olhar que parecia enxergar o que Elias escondia de todos. Ele, que construiu torres, condomínios, mansões, começou a sonhar com algo mais simples. Uma casa com varanda, livros empilhados e uma rede onde Clara pudesse dormir tranquila. "Você é a paz depois do caos", ele disse certa vez, e ela apenas sorriu, como que entendia tudo, mas preferia o silêncio. Eles nunca discutiram, não porque concordavam sempre, mas porque Clara sabia ouvir e Elias estava disposto a aprender. Quando ela falou sobre os livros que lia, ele anotou todos os títulos. Quando ele comentou sobre a infância difícil, ela ouviu com atenção, sem interromper. Era como se falassem línguas diferentes, mas soubessem exatamente o que o outro queria dizer. E foi nessa sintonia silenciosa que o amor deles floresceu, sem pressa, sem exagero, sem plateia. Num fim de tarde de novembro, após uma caminhada na Lagoa da Conceição, Elias segurou a mão de Clara com firmeza. Olhou nos olhos dela e disse com a voz segura: "Vou te fazer minha esposa, não importa o que aconteça." Ela não respondeu de imediato. Ficou em silêncio, apertou a mão dele de volta e deixou que o vento levasse qualquer medo que ainda restava. O juramento estava feito, mesmo sem alianças ou testemunhas. A partir daquele dia, Elias passou a agir como se o destino já estivesse selado.
Marcou encontros com decoradores, arquiteto, começou a pesquisar igrejas. Clara dizia que era cedo, que tinha um tempo, mas ele insistia. Quando o amor é certo, o tempo não atrasa. E assim, entre projetos adiados e cafés dobrados, eles foram tecendo o futuro com cuidado. Ela ainda mantinha certa reserva, como se houvesse algo nela que Elias ainda não sabia. Mas ele preferia esperar o tempo revelar. O que Elias não imaginava era que, por trás daquele sorriso tímido e olhos serenos, Clara carregava algo que nem todo o seu dinheiro poderia prever. Uma história que ainda não havia sido contada. E esse segredo, guardado com tanta delicadeza, começaria a se revelar na noite mais especial de suas vidas, quando ele faria o pedido oficial à beira-mar. Elias chegou em Juré Internacional antes do pôr do sol, com tudo milimetricamente preparado. Mandou montar a varanda com tochas pequenas, pétalas vermelhas, uma mesa com vinho branco gelado e um violinista contratado só para aquele momento. O anel descansava numa caixinha azul de veludo, como se esperasse o destino se concretizar. Quando Clara apareceu com um vestido claro e esvoaçante, o coração dele acelerou. "O que é isso, Elias?" perguntou, sorrindo sem entender, enquanto os olhos brilhavam sob a luz dourada. "É onde começa a nossa história de verdade", ele disse abrindo a caixinha com o anel. Clara levou as mãos à boca. Não era pelo anel, nem pelo luxo, ela nem sabia quanto valia, mas pela forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a única mulher do mundo. "Você quer ser minha esposa?" Elias perguntou com os olhos fixos nos dela. Clara respondeu apenas com um aceno e lágrimas descendo. "Sim, Elias, eu quero." E naquele instante, era como se o universo inteiro tivesse parado para ouvir. O jantar foi calmo, com pratos que ela mal tocou, tamanha era a emoção. Elias tentava manter a postura de homem seguro, mas sua perna tremia debaixo da mesa. Clara estava mais silenciosa do que o habitual, mas não parecia desconfortável. Apenas absorvia tudo. Tocava o anel, olhava as velas, ouvia o som do violão como se gravasse aquilo na memória. "Você é o meu milagre", disse ele. E ela apenas sorriu, como se ainda não soubesse como retribuir tanto. A cerimônia foi marcada na igreja de Santo Antônio, um lugar que Clara sempre olhava ao passar no centro, mas nunca havia entrado. Elias fez questão de organizar tudo, desde o tapete floral até os convites que tinham uma pintura da praia onde se conheceram. Os convidados eram majoritariamente do mundo dele, arquitetos, empresários, gente de terno bem cortado e olhares curiosos. Muitos se perguntavam quem era aquela moça simples, de sorriso tímido e mãos geladas. Clara usava um vestido de renda que sua tia costurou às pressas. Ao entrar na igreja, parecia flutuar. Os olhos de Elias lacrimejaram, e ele odiava admitir isso, mas não era tristeza. Era um tipo de gratidão que ele nunca havia sentido. Durante os votos, ela apenas disse: "Você me deu o que ninguém deu, espaço para existir." Não havia frase mais perfeita. Elias, com voz embargada, respondeu: "E você me ensinou que ter tudo é inútil sem alguém para dividir." A festa foi discreta, como Clara queria. Muita gente esperava ostentação, mas Elias cedeu ao gosto dela. Os bolos eram feitos pela mãe de uma amiga, as músicas escolhidas por Clara num pendrive que ela mesma organizou. Nada foi por status, foi por afeto. Eles dançaram juntos uma única música, e depois ela se sentou por um tempo, observando os convidados. Ainda parecia um pouco deslocada, como se estivesse presente e distante ao mesmo tempo. Itacaré foi o destino escolhido para a lua de mel. Elias queria algo que misturasse natureza com sofisticação. Reservou uma pousada com vista para o mar, serviços personalizados e tudo que pudesse fazer Clara se sentir segura. Ela, que nunca havia saído de Santa Catarina, olhava para os bilhetes de avião como se fossem convites para outro planeta. "Você tem certeza que eu não vou atrapalhar seus planos?" ela perguntou. "Você é o meu plano", respondeu ele sem hesitar. Durante o voo, Clara permaneceu com os olhos colados na janela. Elias tocava sua mão de vez em quando, sorrindo com carinho. Sentia que algo nela ainda hesitava,
como se houvesse uma parte que não conseguia embarcar totalmente naquele novo mundo. Mas ele não forçava. Eu vou com calma, pensava. O amor não é uma construção feita de pressa, mas de presença. E ele estava ali, inteiro. Já em solo baiano, a brisa quente e o cheiro de mar pareciam prometer dias felizes. Elias segurava a mão de Clara enquanto ela observava o coqueiral ao longe. Parece que a vida é de outra pessoa, disse ela olhando o pôr do sol com olhos marejados. Elias apenas apertou sua mão mais forte. Era como se finalmente estivessem saindo do sonho e entrando na realidade. E ainda assim, algo no silêncio dela fazia barulho. Na chegada à pousada, Clara ficou encantada com a vista, mas seu olhar logo se perdeu em um ponto distante. Elias não comentou, apenas observou. Ela estava ali, mas uma parte dela parecia retida em algo que ele ainda não compreendia. E mesmo sem palavras, algo dentro dele já sabia. Aquela viagem revelaria não só o que havia por trás do sorriso de Clara, mas talvez o que ela nunca teve coragem de dizer. O carro subiu devagar pelas ladeiras de Itacaré até chegar à pousada, cercada por coqueiros e um silêncio só quebrado pelo som das ondas lá embaixo. Elias abriu a porta do quarto e, com um sorriso animado, mostrou a vista para Clara. "Olha isso! É o paraíso!" Ela caminhou até a varanda, olhou o mar lá embaixo e apenas disse: "Isso aqui é lindo." A frase soou doce, mas havia algo no tom, como se ela estivesse vendo tudo pela primeira vez, mas não soubesse como reagir. Clara passou o resto da tarde desfazendo a mala com movimentos lentos. Tocava as roupas como se estivesse organizando algo frágil, com medo de quebrar. Elias a observava sem pressa, mas com atenção. Tentou puxar conversa sobre o passeio do dia seguinte, mas ela respondeu com um aceno vago. À noite, pediram jantar no quarto e comeram na varanda. A brisa era quente, o vinho suave, mas havia um silêncio entre eles que Elias não sabia se era encantamento ou distância. Durante a refeição, Clara sorria sempre que Elias fazia algum comentário mais leve, mas evitava contato visual prolongado. Não era frieza, era como se ela estivesse ocupada com pensamentos demais. Elias, com sua experiência de leitura de ambientes e pessoas, sabia que havia algo fora do lugar. Mas, como tudo em sua vida, decidiu lidar com aquilo com calma e precisão. Talvez seja só o impacto da viagem, pensou. Primeira vez dela longe de casa. Na primeira noite, quando se deitaram, Clara demorou a adormecer. Elias sentiu seu corpo tenso ao lado dele, e mesmo com o ventilador ligado e o som das ondas ao fundo, ela parecia insome. "Tá tudo bem?" Ele perguntou em voz baixa. Ela respondeu com um "Tô, só não acostumei ainda." Elias não insistiu. Respeitava o tempo dela. Mas no fundo sentia um desconforto crescente, como se estivesse pronto para mergulhar, mas ela ainda estivesse na beira. Pela manhã, Clara acordou antes do despertador. Estava na varanda, com um café na mão, olhando fixamente para o mar. Elias se aproximou e ficou ali, em silêncio, tentando entender o que se passava dentro dela. "Tá gostando?" Ele perguntou, e ela assentiu, mas com um olhar distante. "Parece que eu tô num lugar que não é meu." E sorriu depois, tentando quebrar o clima. Elias apenas a abraçou por trás, apertando de leve. Não queria pressionar, mas queria saber. Ao longo do dia, visitaram uma das praias mais bonitas da região. Elias alugou um bugre, fez questão de mostrar tudo como um guia apaixonado. Clara ria em alguns momentos, tirava fotos, mas sempre havia um limite invisível que ela não cruzava. Ele oferecia a mão, ela pegava, mas nunca por muito tempo. Ao invés de se entregar, parecia conter algo. Elias tentava ignorar, mas o incômodo crescia. Durante o jantar em um restaurante de frente para o mar, Clara elogiou a comida, comentou sobre os quadros na parede, mas evitava qualquer conversa que puxasse memórias. Quando ele falou de infância, ela desviou. Quando falou de sonhos, ela sorriu e mudou de assunto. Ela está fugindo de quê? Ele se perguntava, mas não havia pistas claras.
Apenas pequenos gestos, pausas longas e uma expressão que parecia pedir tempo. Mais tarde, deitados lado a lado, Elias perguntou: "O que você está achando de tudo isso?" Ela virou o rosto e disse: "Eu estou tentando não estragar nada." Aquilo o pegou desprevenido. "Como assim?" Ela respondeu apenas com um suspiro. Ele a abraçou, sentindo a rigidez no corpo dela, e, mesmo sem entender, decidiu confiar. Tinha prometido cuidar dela, mesmo que ela ainda não soubesse como ser cuidada. No dia seguinte, Elias desmarcou os passeios mais agitados e propôs algo mais tranquilo. Ficar na pousada, ler, tomar banho de mar só se ela quisesse. Clara aceitou com um alívio visível. E ali, entre páginas de livros e silêncios compartilhados, ele percebeu que talvez precisasse fazer menos perguntas e mais presença. Ela não era uma mulher acostumada a receber. E receber amor, para quem só deu a vida inteira, pode ser um processo assustador. Mas algo dentro dele dizia que não era só timidez. Havia mais. Um pedaço da história dela que ainda não tinha sido contado e que, cedo ou tarde, viria à tona. Talvez no silêncio da próxima manhã, talvez em um momento inesperado à beira-mar. O sol ainda subia quando Elias convidou Clara para caminhar até a Praia da Concha. Ela calçou sandálias simples, prendeu o cabelo num coque improvisado e vestiu um biquíni discreto com um vestido leve por cima. Andavam de mãos dadas, mas o silêncio entre os dois dizia mais do que as ondas quebrando perto dos pés. Quando chegaram à areia, Elias correu na frente, chutando água como um menino. Voltou rindo e estendendo a mão. "Vem, tá uma delícia." Clara olhou a água com hesitação. "Tá fundo?" perguntou, parando antes que os dedos tocassem o mar. Elias segurou sua mão, puxando de leve. "Eu te seguro", disse, sorrindo. Ela entrou, devagar. Cada passo era uma batalha silenciosa. A água mal cobriu os joelhos e ainda assim ela tremia. Elias manteve o braço em volta dela o tempo todo. Ela riu, num som quase infantil, mas o nervosismo era evidente. Ele fingiu não notar. Depois de alguns minutos, voltaram para a areia. Clara se enrolou na toalha antes mesmo de sentar. Elias tentou puxar conversa, contar histórias da infância, falar dos mergulhos em bombinhas com o pai. Ela ouviu, mas não reagia muito. Quando ele perguntou sobre o que ela fazia nas férias quando era criança, ela desviou. "Minha mãe sempre trabalhou muito, a gente ficava em casa." A voz era calma, mas com um toque abafado. Como se escondesse algo no meio da frase. Elias não insistiu, mas notou que Clara evitava falar de si. Tudo nela era feito com cuidado, como se revelasse só até certo ponto. Ainda assim ela sorria, ria das histórias dele, dizia que estava tudo ótimo, e Elias, mesmo desconfiado, acreditava. Porque o amor às vezes escolhe confiar mesmo sem todas as respostas. Ainda mais quando o sorriso da pessoa parece dizer: "Fica mais um pouco, eu vou me abrir." No fim da tarde voltaram para a pousada. Clara dormiu cedo, dizendo estar cansada do sol. Elias ficou olhando para o teto, pensando no que exatamente o incomodava. Ela era doce, educada, gentil, mas havia sempre uma sombra por trás do olhar, um espaço que ele não conseguia acessar, como se Clara viesse com uma parte trancada, e só ela tivesse a chave. "Será que tem algo que ela não me contou?" ele se perguntou. No café da manhã seguinte, Elias tentou de novo. "Você gostava de ler desde pequena?" Ela respondeu que sim, falou de uma biblioteca comunitária perto de casa, mas quando ele quis saber mais, qual livro marcou, quem lia com ela apenas disse: "Eu lia sozinha." Mudava de assunto com um jeito leve, quase imperceptível, e Elias percebia. Não era desinteresse, era proteção. Ela se protegia o tempo todo, até mesmo da felicidade. Na praia, ele nadava, ela ficava na cadeira. Quando ele voltava, ela dizia: "Tava lindo te ver no mar." Mas não entrava. "Tenho medo de onda", justificava. Elias ofereceu nadar junto, prometeu ficar onde dava pé. Ela agradeceu, mas recusou. Aos poucos, o que parecia simples timidez começou a parecer um bloqueio mais profundo, como se ela não quisesse apenas evitar o mar, mas o que o mar poderia trazer à tona.
Num almoço à beira da estrada, Elias tentou mais uma vez puxar uma conversa sincera. Falou de futuro, filhos, envelhecer juntos. Clara olhava ao horizonte, mexia o arroz no prato e respondia com frases bonitas, mas vagas. Ele percebeu que estava sozinho naquelas projeções, e não por falta de sentimento dela, mas por medo. Clara parecia querer amar, mas não sabia como, e isso fazia ele perguntar até onde ela estava pronta. No quarto, à noite, ela encostou a cabeça no peito dele. "Você é tão bom comigo", murmurou. Ele apertou os braços em volta dela. Queria perguntar tanta coisa, queria entender o que travava, o que impedia, mas respirou fundo. Preferiu dizer: "Eu tô aqui, por inteiro." E ela chorou. Baixo, sem escândalo, como se aquele choro já estivesse esperando por esse abraço há anos. E mesmo assim não disse nada. Nos olhos de Elias havia um misto de ternura e incerteza. Amava Clara com uma intensidade silenciosa, mas já entendia que ela não carregava só mistério. Carregava dor. E talvez, antes de viverem aquele amor por completo, ele tivesse que descobrir o que, afinal, ela não estava pronta para dizer. Algo que ele ainda não fazia ideia de onde começava, mas sentia que estava mais perto do que nunca. Nos dias seguintes, Elias intensificou as tentativas de criar momentos leves com Clara. Insistia para que entrassem juntos no mar, mostrava as trilhas escondidas, chamava para flutuar de costas e olhar o céu. Clara sorria, agradecia, mas sempre dizia que não estava pronta. "Eu tenho medo de ir e não conseguir voltar", ela disse uma vez, olhando as ondas. Elias segurava sua mão com firmeza. "Eu te trago de volta", respondia, tentando não demonstrar a frustração que começava a crescer dentro dele. À noite, o cenário era parecido. Os jantares eram bonitos, os ambientes cuidadosamente escolhidos, mas Clara mantinha uma barreira nos momentos íntimos. Não rejeitava Elias, mas travava quando ele se aproximava demais. Ele, sempre respeitoso, recuava. Dizia que não havia pressa, que o amor deles não era uma corrida. Mas, quando Clara se virava para o lado na cama, ele ficava ali, de olhos abertos, tentando entender se o problema era ele ou algo que ele ainda não sabia. Em um desses momentos, Elias tentou fazer diferente. Preparou um banho com pétalas, colocou uma música suave, esperou Clara sair do chuveiro. Ela sorriu ao ver o gesto, beijou-o no rosto, mas depois disse com suavidade: "Eu só quero deitar e conversar." Ele assentiu, mas por dentro sentia-se rejeitado. Não pelo corpo, mas pela ausência de entrega. Elias estava acostumado a resolver tudo com ações. Clara exigia dele paciência e presença emocional. Era um desafio novo. Eles passaram uma manhã inteira tentando aprender stand-up paddle. Elias caiu várias vezes e ria alto, molhado e animado. Clara tentou uma vez, depois sentou-se na prancha e não quis mais. "Não consigo, me sinto travada", murmurou. Ele nadou até ela e ficou do lado. "Tá tudo bem não conseguir", disse como quem oferece abrigo. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficaram ali, boiando juntos, sem remar, apenas deixando o tempo passar. Era um avanço pequeno, mas real. Na volta à pousada, Clara parecia mais leve. Riu de uma piada dele, comentou sobre uma borboleta pousada na toalha. Elias notou o detalhe. Quando ela se distraía, o brilho no olhar aparecia. Era como se o amor tivesse ali, querendo sair, mas preso em algo antigo. Ela fazia carinho no braço dele, mas se assustava quando ele retribuía. Um passo à frente, meio passo atrás, e ele dançava naquele ritmo mesmo sem saber a música inteira. Certa noite, deitados lado a lado, Elias perguntou com calma: "Você se sente segura comigo?" Clara virou lentamente e respondeu: "Sim, só não sei se me sinto segura comigo mesma." Aquilo bateu fundo. Ele não esperava. Ela não falava em enigmas. Falava de dentro. Elias segurou a mão dela, sentindo que tinha encostado numa rachadura antiga. E entendeu que não era sobre ele. Era sobre tudo que ela nunca pôde viver. No café da manhã seguinte, ela serviu o suco dele com um cuidado quase cerimonial. "Obrigada por não forçar nada", disse baixinho. Elias a olhou com ternura. Não era fácil para ele também, mas ali, no jeito dela dizer obrigada, havia um amor em construção.
Um amor que pedia tempo, mesmo quando tudo parecia estar pronto. E talvez essa fosse a parte mais difícil, esperar com o coração cheio, sem saber o que exatamente esperava. No caminho de volta da praia, passaram por um grupo de jovens rindo alto, cheios de energia. Clara os olhou com um misto de admiração e melancolia. Nunca vivi isso, comentou. Elias, sem entender, perguntou o quê? Ela deu de ombros. Aquela liberdade, aquela leveza. Então ele começou a ligar os pontos. Clara não era apenas tímida. Ela era alguém que não teve juventude. E talvez o que tivesse impedindo o presente fosse o passado que ela nunca viveu. Elias passou a observar ainda mais. Cada silêncio, cada riso contido, cada desvio de assunto. Clara não evitava apenas as ondas do mar, mas ondas internas que nunca aprendera a enfrentar. Ele sentia que ela queria viver o amor, mas algo ainda puxava para trás. E por mais que tentasse resolver com gestos e carinho, sabia que certas respostas precisariam vir dela, de dentro, no tempo dela. E foi nesse compasso entre tentativas e recuos que Elias começou a entender que não se tratava de acelerar a viagem, mas de prepará-la para um mergulho profundo. E esse mergulho, se acontecesse, não seria no mar de Itacaré, mas em tudo aquilo que Clara jamais havia revelado, e que talvez estivesse prestes a emergir. Era fim de tarde quando Elias sugeriu sentarem na areia, longe dos turistas, numa parte isolada da praia. Clara se acomodou devagar, as pernas cruzadas, o vestido balançando com o vento. Elias olhava o mar, mas pensava em Clara. Havia algo que ele ainda não entendia, e naquela calmaria resolveu perguntar de forma direta. Você já teve alguém antes de mim? A pergunta veio sem aviso. Clara empalideceu na hora, como se tivesse levado um susto por dentro. Ela não respondeu de imediato. Baixou os olhos, pegou um punhado de areia e deixou escorrer pelos dedos. Não, disse enfim. Nunca tive ninguém. A frase saiu rápida, direta, mas Elias percebeu. Havia tensão no tom. Como dissesse a verdade, mas tentasse esconder um motivo por trás dela. Você nunca teve tempo? Insistiu, tentando manter o tom leve. Cuidava da minha mãe. Ela ficou doente cedo e eu ficava mais em casa. Elias ficou em silêncio, digerindo as palavras. Aquilo explicava muito. O jeito reservado, os medos, a hesitação, mas algo não fechava a conta. A forma como Clara dizia as coisas soava ensaiada, como se dissesse aquela frase muitas vezes para si mesma. E depois que ela partiu? Perguntou com cuidado. Clara suspirou, sem olhar para ele. Depois veio o trabalho, a livraria, os estudos e... Quando vi, o tempo tinha passado. Houve um intervalo em que só se ouviu o mar. Elias esticou a mão e segurou a dela. Estava fria. Eu não me importo com o que veio antes, mas eu preciso saber se tem algo que você está guardando de mim. Clara mordeu os lábios. Olhou para o horizonte como se procurasse coragem em algum lugar distante. Eu só tenho medo de te decepcionar, sussurrou. Elias se aproximou mais. Você não precisa fingir comigo. Eu tô aqui porque eu escolhi você. As palavras tocaram fundo. Clara virou-se para ele, com os olhos úmidos, mas ainda sem dizer tudo. Elias entendia o jogo do silêncio. Já lidara com empresários ardilosos, políticos traiçoeiros. Mas o silêncio dela era diferente. Era frágil, não manipulador. Era o tipo de silêncio que alguém constrói quando vive tempo demais em função dos outros. Às vezes eu sinto que não sou o suficiente, ela disse. Elias apertou sua mão. Você é, mesmo quando não acredita. Voltaram caminhando devagar, lado a lado. Elias falou pouco. Apenas escutava os passos dela na areia. À noite, ela se deitou no peito dele como uma criança buscando abrigo. E mesmo sem dizer mais nada, Elias soube. Havia uma confissão presa na garganta dela. Algo maior que a história que contou. Algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que dançava entre os olhares, entre cada recuo, entre cada sorriso que morria no meio. No dia seguinte, durante o café, Clara parecia mais leve. Fez piadas com um pão duro, riu de um casal brigando por causa do guarda-sol. Elias a observava com carinho, mas sem deixar de lado a intuição. Aquela leveza era real, mas instável. Como se o alívio de ter dito, não tive ninguém,
a tivesse libertado parcialmente, mas ainda houvesse camadas escondidas. Ele sabia. Amor não é cavar, é esperar. Mas a curiosidade agora o acompanhava. Mais tarde, enquanto ela folheava um livro na varanda, ele lembrou da frase que ela dissera na praia. Ninguém nunca me notou. Aquilo martelava em sua cabeça. Como alguém tão luminosa pôde passar despercebida? Ele a encarava como quem enxerga uma raridade. E mesmo assim ela duvidava de si. Elias queria ser o primeiro homem a mostrar que ela era vista. Mas antes disso, precisava mostrar que ela podia ser escutada também. Antes de dormir, Clara deixou uma frase no ar. Eu tenho coisas que nunca falei para ninguém. Elias a olhou com ternura. Quando você estiver pronta, eu vou ouvir tudo. E beijou sua testa com carinho. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Aquela noite, diferente das outras, ela não virou para o lado. Dormiu de mãos dadas com ele. E pela primeira vez, Elias teve a sensação de que algo grande estava prestes a ser revelado. E foi então, quando a chuva caiu repentina na manhã seguinte, que ele entendeu. Certos segredos não precisam ser arrancados. Eles vêm com a água, com o tempo, com a confiança e, às vezes, com o capítulo certo de um livro deixado aberto na varanda. O céu escureceu de repente no 7º dia em Itacarã. O barulho das ondas foi engolido pelos trovões e a chuva caiu grossa, lavando a varanda da pousada. Elias trouxe mantas, desligou o ar-condicionado e acendeu um abajur discreto. Clara apareceu com um livro na mão, molhada até os joelhos. Você saiu na chuva? Perguntou surpreso. Fui pegar este aqui. É bobo, mas me marcou. Respondeu ela, abraçando o livro com cuidado. Sentaram na varanda com xícaras de chá e ficaram ouvindo a chuva bater no telhado de palha. Clara começou a ler em voz alta um trecho sobre uma jovem que guardava um segredo por medo de ser rejeitada. Elias, atento, observava mais o rosto dela do que as palavras. Ela é parecida comigo, disse Clara com a voz baixa, quase um desabafo. Elias se inclinou para frente, curioso. O que ela esconde? Clara hesitou. Fechou o livro devagar, como se aquilo a encorajasse a sair da ficção. Eu não tive ninguém, disse com a voz trêmula. Elias respirou fundo. Você está falando da personagem ou de você? Ela não respondeu. Os olhos encheram de água, o queixo tremeu. Elias estendeu a mão e segurou a dela, sem pressão. Pode confiar, pode falar. Ela baixou a cabeça, os dedos se fechando em punho. Eu não namorei, nunca beijei ninguém antes de você, confessou, ainda sem encará-lo. Elias sentiu o coração apertar, não porque ouviu, mas pela dor escondida por trás da frase. Você é meu primeiro tudo, Elias. E eu não sabia como dizer isso sem parecer fraca. Ele se aproximou, com um olhar cheio de ternura. Isso não te torna fraca. Isso só mostra o quanto você esperou o momento certo. E eu tô honrado por ser esse momento. Clara começou a chorar, de forma contida, com o rosto escondido nas mãos. Elias a puxou devagar e abraçou forte. Ela se encaixou no peito dele como se fosse o único lugar seguro do mundo. Ele não disse mais nada. Só ficou ali, sentindo o coração dela batendo acelerado contra o seu. A chuva continuava do lado de fora, mas parecia que o mundo tinha parado para escutar aquela confissão silenciosa. Mais tarde, ainda abraçados, Clara falou entre soluços. Eu tinha medo de você achar que eu era estranha. Tinha medo de te decepcionar, de você pensar que eu era infantil ou travada. Elias respondeu com calma. Eu pensei que você era sensível, cuidadosa, intensa, e tudo isso só me fez te amar mais. Ela sorriu entre lágrimas, e aquele sorriso, ainda molhado, foi o mais verdadeiro desde que chegaram à Bahia. A confissão mudou tudo, não por ser um segredo gigante, mas porque abriu um espaço que antes estava trancado. Elias entendeu que não era sobre sexualidade ou experiência. Era sobre confiança. Sobre uma mulher que viveu para cuidar, para esconder, para proteger, e que agora, pela primeira vez, deixava alguém entrar. Ele se sentia gratificado, privilegiado, mas também responsável, como se aquela verdade o tornasse guardião de algo precioso. Naquela noite, não houve aproximação física. Não houve beijo prolongado, nem carícia ousada. Apenas um toque de mão sob o cobertor e palavras suaves ditas no escuro. Elias contou histórias da adolescência, falou do primeiro amor, das bobagens que fez. Clara ouvia tudo com atenção,
às vezes rindo baixo. Pela primeira vez, ela perguntava de volta. E depois disso, você teve mais alguém? Ele respondia com sinceridade e o diálogo fluía sem tensão. Antes de dormir, Clara encostou o rosto no peito dele e disse: Obrigada por não rir de mim. Elias beijou sua testa e respondeu: Eu te amo pelo que você é, não pelo que já viveu. Ela fechou os olhos com alívio. Era como se enfim a maré tivesse baixado dentro dela. A tempestade tinha vindo não para destruir, mas para lavar o caminho de algo novo. E no dia seguinte, mesmo com o tempo nublado, o mundo deles parecia mais claro. E quando Clara acordou mais tarde, com o som do mar batendo mais calmo e os olhos menos pesados, Elias soube que a próxima conversa não traria mais medo, mas algo mais profundo. A história por trás do silêncio que agora começava a se desfazer. Clara acordou com os olhos inchados e um silêncio diferente dos outros dias. Não era mais um silêncio que escondia. Era um silêncio depois da chuva. Enquanto Elias preparava o café, ela caminhou até a varanda com um caderno velho nas mãos. Posso te contar tudo agora? Perguntou com a voz firme. Ele apenas assentiu e se sentou ao lado, pronto para ouvir o que viria sem pressa, sem julgamento, como havia prometido. Ela começou falando do pai, que morreu quando ela tinha 12 anos. Um infarto súbito, numa noite qualquer. Minha mãe nunca se recuperou. Ela era frágil por fora e por dentro, disse Clara com os olhos fixos no horizonte. Aos 14, ela já cuidava da casa, das contas e da livraria pequena que herdaram. Nunca sobrou espaço para festas, amores ou distrações. Enquanto minhas colegas estavam apaixonadas, eu estava repondo o livro na prateleira. Elias ouvia em silêncio, sentindo o peso daquelas memórias como se fossem suas. Eu me acostumei a ser invisível, ela continuou. Ninguém me chamava para sair, ninguém se interessava. Acho que virei parte do fundo da paisagem. Aos poucos, ela foi criando uma rotina que parecia segura. Casa, trabalho, livros. Mas por dentro, o coração acumulava desejos que não tinham espaço. E quando eu te conheci, eu já tinha esquecido como era ser vista. Ela falou da dificuldade de confiar, de acreditar que alguém como Elias realmente a queria por quem ela era. No começo, achei que você estava sendo educado. Depois pensei que era brincadeira. Elias a interrompeu com um olhar suave. E quando você acreditou? Ela respirou profundo. Quando você voltou no terceiro dia, só para tomar café comigo e me ouvir falar de livros que ninguém lê. A partir dali, o escudo começou a cair. A dor maior, porém, vinha da culpa. Eu sentia vergonha de ser adulta e nunca ter vivido nada. Tinha medo de você descobrir e se decepcionar. Elias balançou a cabeça e... Não existe tempo certo. Existe verdade. E você acabou de me dar a sua. Ela segurou a mão dele com mais firmeza, como se estivesse testando a solidez de um novo chão. E pela primeira vez, ela não parecia querer fugir. Parecia querer ficar. Clara também falou da própria autoestima. Me acostumei a viver nos cantos. Nunca achei que alguém pudesse me querer no centro. Elias sorriu com doçura. Mas você sempre foi o centro para mim. Desde o dia do livro de arte urbana. Aquilo a fez rir, um riso tímido e livre ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ela se sentia inteira diante dele. Não pela perfeição, mas pela coragem de ser imperfeita com alguém ao lado. O dia passou calmo. Foram almoçar numa barraca simples, caminharam descalços pela areia molhada. Clara contava detalhes da livraria, dos clientes excêntricos, das noites em que chorava no estoque porque a luz caía e ela não sabia lidar com os boletos. Elias ouvia como quem descobria um universo novo. Ela não era frágil como pensava. Era resistente, forjada em silêncio e superação. Você não tem noção da mulher que você é, disse admirado. Mais tarde, deitados na rede, Clara encostou a cabeça no ombro dele e murmurou. Eu não sabia que amar também podia ser leve. Elias acariciou seu cabelo com os dedos. Pode. Quando é de verdade, pode. Ela não respondeu, apenas ficou ali, quieta, respirando em paz. Pela primeira vez, parecia que o corpo dela descansava, sem defesas, sem armaduras.
Era como se enfim estivesse vivendo o amor que tanto sonhou, mas nunca soube se merecia. À noite, enquanto a pousada dormia, Clara escreveu no caderno que havia trazido. Páginas soltas com histórias que guardava há anos. Vou te mostrar um dia, disse antes de apagar a luz. Elias beijou sua testa e sorriu. Quando você quiser. O tempo agora era outro. O relógio deles não corria. Caminhava no ritmo certo, o ritmo da verdade partilhada. E quando acordaram com o céu claro na manhã seguinte, Clara olhou para o mar com olhos diferentes. Não era mais uma visitante em um lugar bonito. Era uma mulher finalmente pronta para mergulhar. E Elias sabia, a próxima vez que ela entrasse no mar, não seria apenas com os pés. Na manhã seguinte, Elias acordou com o som da porta da varanda se abrindo. Clara estava em pé, de frente para o mar, com os cabelos soltos e uma leveza que ele ainda não tinha visto nela. Hoje eu quero entrar no mar, disse sem desviar os olhos da água. Elias se levantou sem dizer uma palavra, apenas caminhou até ela, segurou sua mão e assentiu com um sorriso. A brisa morna tocava o rosto dos dois como se o dia soubesse da importância daquele instante. Na areia, Clara tirou o vestido leve e ficou de biquíni. Os pés tocando a espuma, o corpo hesitante, mas firme. Elias entrou primeiro, estendendo a mão como sempre fazia. Ela respirou profundo e deu o primeiro passo. Depois outro e mais um. Quando a água alcançou a cintura, ela tremeu, mas não recuou. Elias não soltava sua mão por nada. Você está indo bem, eu tô com você, repetia como um mantra de amor e coragem. Quando mergulhou, foi rápida e com os olhos fechados. Saiu rindo, molhada, surpresa consigo mesma. Elias a puxou pela cintura rindo junto. Você conseguiu! Gritou, e ela, com os olhos brilhando, respondeu. Eu consegui! Era como se o corpo dela tivesse finalmente permitido à alma respirar. Eles ficaram ali por horas, nadando juntos, flutuando lado a lado. Clara parecia leve, solta, inteira, como se tivesse deixado parte da dor no fundo do mar. Na volta para a pousada, ela andava com os pés descalços e as mãos molhadas entrelaçadas nas dele. Você sabe o que isso significa para mim, né? Perguntou. Elias sorriu. Sei, e eu nunca vou esquecer. Mais tarde, enquanto secavam na varanda, ela deitou no colo dele e disse com os olhos fechados. Acho que eu tô renascendo. E ele apenas respondeu. Era só o tempo, agora é seu. Aquilo não era mais uma viagem. Era o início de uma nova história. Clara começou a falar mais, contava sobre os livros que lia, os autores que sonhava em conhecer, os lugares que sempre quis visitar. Elias ouvia tudo como um homem que descobrira uma mina de ouro escondida embaixo de um jardim. Você tem tanta coisa aí dentro, dizia, encantado. E ela respondia com um sorriso leve. Eu só precisava de alguém que não tivesse pressa. Ele entendia cada linha não dita e aceitava cada espaço ainda em reforma. Na última noite em Itacaré, Clara preparou um jantar improvisado. Queijo, vinho e frutas compradas na feirinha. Quero cuidar de você também, disse ajeitando o guardanapo dele no colo. Elias sorriu como quem recebia o maior presente da vida. Não era pelo gesto, era pela entrega. Clara finalmente estava ali, inteira, disposta a dar o que antes guardava só para si. Era o amor florescendo com raízes profundas. Deitados na rede, ela falou sem medo. Você é meu mundo agora, Elias. A frase era simples, mas tinha a força de um juramento. Elias segurou o rosto dela entre as mãos. E você é o amor que eu nunca imaginei que existia. O beijo veio natural, calmo, cheio de significado. Não era a paixão impaciente, era encontro. E naquele beijo morava tudo. Perdão, entrega, descoberta, aceitação. Elias não era mais só o empresário de Florianópolis. Ali, naquele instante, ele era apenas o homem que encontrou sentido na simplicidade do amor. Clara, por sua vez, já não carregava vergonha de ser quem era. Tinha orgulho da sua história, da sua coragem. E, acima de tudo, agora sabia que merecia ser amada, não apesar de tudo que viveu, mas por tudo isso.
No dia seguinte, enquanto arrumavam as malas, ela olhava o quarto com saudades. Eu não quero esquecer nada daqui, disse. Elias a abraçou por trás e murmurou. A gente vai levar tudo no peito. Ela fechou os olhos e sorriu. Não havia mais medo. Havia gratidão e vontade de viver. De continuar o amor começado ali, na cidade onde ela mergulhou pela primeira vez. E quando o avião decolou, Clara olhou pela janela e disse em voz baixa, agora eu tô pronta. Elias segurou sua mão e respondeu, agora começa o melhor. E lá embaixo, o mar seguia, sabendo que aquele casal não era mais o mesmo que chegou uma semana antes. O avião pousou em Florianópolis no fim da tarde, com o céu alaranjado refletindo nos vidros da cabine. Clara segurava firme a mão de Elias, os dedos entrelaçados como se não quisessem se soltar da baía tão cedo. Mas havia algo diferente nela, uma calma madura, um olhar decidido. Quando saíram do aeroporto, ela respirou fundo. Voltar nunca foi tão bom. Elias sorriu satisfeito. Sabia que ali começava uma nova fase, sem disfarces. Chegaram no apartamento envidraçado, com vista panorâmica para o mar. Clara andou devagar pelo espaço que agora seria também dela. Os móveis de design, os quadros modernos e os troféus de Elias pareciam um mundo distante da simplicidade da livraria onde ela cresceu. Mas em nenhum momento se sentiu deslocada. Pegou uma das canecas na cozinha, serviu café e comentou, acho que esse lugar também vai gostar de mim. E ele respondeu, já gosta, porque agora tem você aqui. Na primeira noite de volta, Clara organizou seus livros na estante da sala. Misturou romances antigos com obras modernas, colocou marca-páginas nos favoritos e fez uma pequena pilha de livros para Elias ler. Vamos ter o nosso clube do livro, disse rindo. Ele topou sem pensar. Vê-la à vontade, movimentando-se com leveza naquele espaço que antes era só dele, fazia com que tudo parecesse mais certo. O silêncio dela agora tinha voz, tinha cor. Os dias começaram a seguir um novo ritmo. Elias saía para reuniões, Clara voltava à livraria para ajudar a antiga colega, mas todas as noites voltavam para o mesmo lugar. O sofá, um cobertor e um diálogo que crescia mais a cada página de vida compartilhada. A rotina que podia parecer monótona era para eles o paraíso encontrado depois da tempestade. Clara não se escondia mais. Elias não se perdia mais nos seus silêncios. Ela começou a cozinhar pratos simples que lembravam a infância. Arroz com leite, pão de ló, chá de camomila com limão. Elias adorava. Sentava-se na bancada como um aluno curioso. Você cozinha com a alma, dizia, e ela respondia com um beijo na testa. Foi assim que aprendi a cuidar. Pequenos gestos ganhavam significado. Clara não era mais uma visitante na vida de Elias. Ela era morada, porto seguro. Aos poucos, Clara também levou Elias para o seu mundo. Leu para ele trechos de Clarice Lispector, apresentou filmes antigos, mostrou os bilhetes que colecionava desde a adolescência. Elias descobriu que amar não era só construir prédios. Era sentar no chão, ouvir memórias, rir de piadas antigas, dizia. E ela sorria como quem sabia que agora não precisava mais esconder nada. No domingo, caminharam de mãos dadas pelo centro histórico. Clara parava para mostrar fachadas, detalhes, lojinhas. Elias a ouvia com atenção genuína. O milionário se tornava turista no próprio bairro, guiado por uma mulher que agora carregava brilho no olhar e passos firmes. Aquela mulher que meses atrás hesitava até em entrar no mar, agora mostrava a cidade como quem abre o coração. À noite, quando o vento soprava forte na sacada, Clara se encostou em Elias e disse: Essa vista já era linda, mas agora tem mais sentido. Ele a abraçou por trás, sentindo o perfume suave do cabelo dela. Porque agora tem amor aqui, murmurou. A frase era simples, mas continha tudo. Eles já não estavam vivendo uma paixão, mas algo mais profundo. Um amor que sabia caminhar entre livros e reuniões, entre silêncios e risos,
O apartamento também mudava aos poucos. Ganhava almofadas com frases literárias, canecas coloridas, plantas na varanda. O lar não era mais cenário de revista, era morada viva. Elias se via sorrindo mais, dormindo melhor, falando menos de negócios e mais de sentimentos. Clara trouxe equilíbrio, e ele sabia que aquilo não tinha preço. Nem nos contratos mais valiosos de sua carreira havia encontrado algo tão precioso. E foi numa dessas noites tranquilas, entre um capítulo de livro e outro, que Elias percebeu. Ela não era a mesma mulher que servia cafés em silêncio. E ele não era mais o mesmo homem que evitava se abrir. Agora, dividiam a mesma rotina com leveza. E mesmo sem anunciar, sabiam que o próximo passo era construir algo ainda mais concreto. Juntos. A ideia surgiu numa tarde de sábado, quando Clara falou sem pensar. Sempre sonhei em ter uma livraria com cheiro de café forte e janela grande. Elias parou o que estava fazendo e a encarou com curiosidade. Então vamos abrir uma, respondeu. Como se estivesse propondo uma caminhada no parque. Clara riu, achando que era brincadeira. Mas ele não riu de volta. Tô falando sério. Vamos construir esse sonho com as próprias mãos. E ali, tudo começou. Em poucos dias, Elias já tinha agendado reuniões com arquitetos, visitado imóveis antigos e chamado amigos para viabilizar o espaço. Clara participou de cada detalhe, mas sempre com um pé atrás. Não quero que pareça um presente caro, quero que seja nosso. Elias entendia. Sabia que ela queria pertencer, não apenas usufruir. Então deixava-a escolher, decidir, planejar. O nome da livraria, inclusive, foi ideia bela. Varanda dos Dias. O espaço ficava numa ruazinha charmosa do centro, com fachada de madeira e janelas brancas. Era pequeno, mas cheio de alma. Clara escolheu cada livro, cada cadeira, cada caneca de café. Não queria nada genérico. Queria que as pessoas sentissem o que ela sentia quando encontrou Elias. Acolhimento. No dia da inauguração, ela mesma servia os cafés, organizava as estantes, recebia os clientes com um sorriso novo, confiante, doce, presente. Elias passou a frequentar o lugar aos sábados à tarde. Sentava num canto perto da vitrine e lia em silêncio, observando Clara se mover entre as prateleiras com leveza. Ela já não era mulher que hesitava ao falar. Agora recomendava livros, contava histórias, ouvia crianças lendo em voz alta. As pessoas que passavam ali não sabiam da sua história, mas sentiam algo especial. Era como se aquele lugar tivesse alma, porque de fato tinha. Com o tempo, Varanda dos Dias virou ponto de encontro de gente apaixonada por histórias. Casais, adolescentes, idosos. Todos pareciam encontrar ali um espaço de pausa no meio da pressa da cidade. Elias observava tudo com orgulho discreto, não por ter bancado financeiramente, mas por ver Clara florescer. Aquela era a livraria dela, mas também o coração deles. Um lugar onde o amor se transformava em páginas vivas. Clara criou um pequeno clube de leitura para mulheres que diziam não ter tempo para si. Toda terça-noite, elas se reuniam, tomavam chá e liam juntas. Elias aparecia às vezes, só para ouvir de longe. Um dia, uma das leitoras perguntou: "Esse é seu marido?" Clara sorriu com ternura. "É o homem que me ensinou que os livros não são os únicos lugares onde a gente pode viver uma boa história." Todas aplaudiram, emocionadas. As tardes se tornaram especiais. Clara fazia listas de leitura com dedicatórias personalizadas. Para quem precisa recomeçar, para quem tem medo de amar, para quem sente que não é visto. Elias começou a guardar algumas dessas anotações num caderno. Eram pequenas joias, pequenas pistas de que Clara estava, enfim, vivendo com coragem o que antes apenas observava à distância. O tempo passava sem pressa. Aos poucos, Elias diminuía o ritmo no trabalho, entregava mais responsabilidades ao time, aparecia mais com frequência na livraria, trazia cafés do lugar preferido dela.
Já não era só um homem de negócios. Era um companheiro presente, um leitor apaixonado. E, acima de tudo, alguém que entendia que construir impérios era fácil comparado a edificar confiança no coração de alguém. Eles passaram a sonhar com viagens pequenas, lançamentos de livros, tardes de autógrafos. Clara queria escrever um livro. Elias dizia: "Você já escreve nas entrelinhas de quem passa por aqui." Ela ria, mas anotava tudo num caderno escondido. Os planos agora eram construídos a dois. E mesmo que não tivessem pressa, sabiam que a história deles estava apenas começando a virar página. E numa dessas tardes tranquilas, enquanto Clara trocava a vitrine com a nova seleção da semana, Elias percebeu algo nos olhos dela. Não era apenas felicidade. Era a certeza de quem encontrou seu lugar no mundo. E ele ali, sentado, soube que o juramento feito tempos atrás não foi um gesto grandioso. Foi só o primeiro capítulo da história mais real que ele já viveu. Era uma noite de outono. A cidade já estava mais fria e a brisa cortava com suavidade entre os prédios do centro. No terraço da livraria, entre plantas e cadeiras de madeira, Clara e Elias compartilhavam uma manta xadrez e uma taça de vinho. A vista dali era simples, mas especial. Dava para ver os telhados antigos, as luzes tremendo nos postes e a lua surgindo atrás da igreja. Clara se encostou no peito dele e sussurrou: "Eu nunca tive alguém antes de você, mas agora tenho tudo." Elias demorou um segundo para responder. Quis guardar aquela frase inteira dentro do peito. "E eu tenho você", respondeu enfim, apertando a mão dela. Não era mais uma promessa, era realidade. Os dois sabiam que haviam atravessado silêncios, traumas e medos. Mas agora estavam ali, não como sobreviventes, mas como construtores de algo sólido. O amor que nasceu do cuidado e do tempo se tornara o centro de tudo. A lua subia devagar, refletida nas janelas do prédio ao lado. Clara sorriu olhando para ela. "Lembra do primeiro dia em Itacaré? Eu nem consegui entrar no mar." Elias riu de leve. "Lembro que você tremia até o joelho." Ela o olhou com ternura. "Você foi paciente. Você não correu, me esperou." Elias balançou a cabeça. "Esperei porque você valia cada segundo." E naquele instante, o passado não doía mais. Era só lembrança curada. Do andar de baixo ainda dava para ouvir o som suave do rádio que ficava ligado até a loja fechar. Clara cantarolava baixo, com os pés descalços apoiados na madeira. Elias a observava com carinho. Sabia que ela ainda era tímida, que vez ou outro o medo batia, mas agora ela sabia lidar, sabia amar sem fugir, sabia ser amada sem achar que era demais. Aquilo era mais do que amor, era cura, era um lar. Eles passaram a falar sobre o futuro ali mesmo, entre uma taça e outra. Falaram de filhos, de viagens, de talvez escreverem juntos um livro sobre recomeços. Clara disse que ainda queria contar sua história para outras mulheres, aquelas que acham que já passou a hora. Elias a encorajou. "Conta sim. O mundo precisa saber que o amor pode chegar tarde, mas nunca errado." E ela assentiu, emocionada. Não por insegurança, mas por gratidão. A conversa foi ficando baixa, até virarem apenas sorrisos e olhares. Elias olhou o anel que ainda brilhava na mão esquerda dela. Lembrou da promessa feita naquela varanda em Jurerê Internacional. "Vou te fazer minha esposa, não importa o que aconteça." E agora, tudo havia acontecido. E o juramento não era só palavra. Era pele, era rotina, era verdade. Era o que sustentava tudo, mesmo nos dias comuns. Clara encostou o rosto na barba dele e disse: "Obrigada por não desistir de mim." Elias respirou fundo. "Você nunca me deu motivo." Ela sorriu. "Eu dei todos, mas você escolheu ficar." E ele confirmou com os olhos. Ficou porque amava, porque viu nela o que nem ela via em si mesma, e porque sabia que algumas promessas não são feitas com palavras, são feitas com atitudes, com presença, com silêncio acolhedor. Eles ficaram ali até o frio apertar. Depois desceram, apagaram as luzes da loja, guardaram os livros que os clientes haviam deixado espalhados. Elias ligou a cafeteira para o dia seguinte, como sempre fazia. Clara apagou o letreiro. Tudo fazia parte de um ritual, um modo de viver que só eles entendiam, um tipo de amor que não precisava ser anunciado, só vivido. Ao fechar a porta da frente, Clara olhou mais uma vez para a fachada. "Nunca pensei que um dia eu teria isso", disse.
Elias a abraçou por trás. E eu nunca pensei que amar fosse tão simples. O vento passou leve entre os dois. E pela primeira vez, o silêncio de Clara não dizia nada, porque já estava tudo dito. O amor que nasceu da ausência agora transbordava em cada detalhe. E lá dentro, entre livros empilhados e promessas cumpridas, a história deles seguia sendo escrita, página por página, dia por dia. E ainda que ninguém lesse, os dois sabiam. Aquilo era um best-seller da vida real. E aí? Você teria a mesma paciência que Elias teve? Estaria disposto a amar alguém que ainda carrega cicatrizes que você não vê? Porque às vezes o amor verdadeiro não vem embalado em promessas perfeitas. Ele vem em silêncios, em esperas, em pequenos gestos, que constroem algo muito maior do que palavras. Essa história tocou seu coração de alguma forma? Você já viveu um amor assim, onde foi preciso atravessar o medo para encontrar a paz? Conta aqui nos comentários o que você achou. E se quiser continuar acompanhando histórias reais, profundas e cheias de reviravoltas, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque a próxima história pode falar exatamente sobre aquilo que você ainda não teve coragem de contar para ninguém.